Caros alunos, bem-vindos. Café Concurso, professor Fernando Lessa. No segmento anterior vimos semântica. Todos os casos que envolvem a semântica. E as questões de concursos públicos. É hora de nós mergulharmos num outro universo, o dos vícios de linguagem. Aquilo que deve ser evitado, tanto na escrita quanto na fala. É o que compromete a boa qualidade de um texto, compromete a qualidade do texto. Cada vício de linguagem cometido é uma agressão à língua culta. E concurso, por excelência, pede língua portuguesa culta. As regras respeitadas. É o que se quer em concurso público. O respeito às regras existentes na língua portuguesa. Por isso, deve-se evitar em prova o vício de linguagem. Temos aqui vamos ver 9 vícios de linguagem, aqueles mais frequentes em prova. E vamos começar pelo barbarismo. É o termo utilizado, barbarismo. Quando eu tenho barbarismo? Quando eu mexo com a palavra, em 2 aspectos. Eu uso inadequadamente a palavra ou eu leio de maneira errada a palavra. Eu comprometo a prosódia, que é a pronúncia correta da palavra na sílaba tônica correta. Ou eu cometo, nós vimos no segmento anterior, por isso é importante todo segmento de língua portuguesa, ele é pré-requisito para outro conhecimento, e nós vimos lá os parônimos, palavras parecidas. E aí, digamos que numa hora de prova eu resolva dizer, o governo brasileiro confirmou o acordo feito com outro país. E aí eu escrevo, retificou esse acordo, querendo dizer confirmou. Então eu empreguei a palavra erradamente. Na verdade, se ele confirmou, ele ratificou o acordo. Então, este uso da palavra retificou na frase dada constitui um erro no emprego da palavra adequada para o contexto. E aí eu preciso corrigir para ratificou. Então, o retificou, numa frase em que eu quero dizer confirmou, eu cometo o erro, chamado barbarismo. Empreguei erradamente a palavra. Ele deixou o país, deixou o Brasil. Então, no Brasil ele é considerado um imigrante. Não, errado, é considerado um imigrante. Empreguei inadequadamente a palavra. Por isso, um erro de barbarismo. Agora, um erro de barbarismo que compromete a prosódia, a sílaba tônica. Eu lá escrevo rúbrica, com acento inclusive. E pronuncio rúbrica, o que é pior ainda. Eu faço a palavra como proparoxítona. A sílaba tônica é a antepenúltima. E erro. Erro por quê? Porque rúbrica não é, primeiro, a pronúncia correta. E segundo, não tem um acento nenhum. A pronúncia correta da palavra é rubrica. Rubrica. A sílaba tônica é a penúltima. Bri. E não tem acento nenhum. Então, na hora de pronunciar, houve um erro aí de prosódia, né? Comprometeu a prosódia, a boa pronúncia da palavra, colocando a sílaba tônica, né? Dando força a uma sílaba que, na verdade, pela língua culta não é tônica. É mesmo que dizer, latex, quando o correto é látex. A sílaba tônica é a penúltima, látex. Então, comete um erro chamado barbarismo, certo? Barbarismo. Então, o barbarismo compromete a escrita da palavra, o uso adequado da palavra, mas também compromete pronúncia, quando eu tenho uma pronúncia errada da palavra. Aí eu cometo um chamado barbarismo, né? Bárbaro, o erro cometido, né? Grave. Então, cuidado. Mexeu no mundo das palavras, pronúncia ou escrita, nós temos o barbarismo. Temos, inclusive, a cacografia, né? A escrita errada, cacografia. O solecismo. Se o barbarismo mexe com a palavra, o solecismo mexe com o emprego da palavra, com as funções. Então, o meu erro em solecismo pode ser um erro de concordância, mas também pode ser um erro de regência,
conteúdos já vistos aqui no Café Concurso. E ainda pode ser um erro de colocação dos pronomes, por exemplo. Colocação, que também já foi visto, né? Bem no início das nossas aulas, quem acompanha sempre viu este conteúdo aqui. Então eu digo, haviam muitos alunos, vejam aqui, no corredor. O erro que existe aí é um erro de emprego do verbo, um erro de concordância. O verbo haver, quando significa existir, não admite plural. Por que não admite sujeito? Muitos alunos é o objeto direto e no corredor o adjunto adverbial de lugar. Então, havia muitos alunos. Se eu mantiver o haviam, eu cometo um vício de linguagem chamado solecismo, um erro de concordância, solecismo. Aqui escrito, desculpem o ruidinho, deixei cair aqui o nosso apagador do nosso sagrado quadro. Erro de regência. Eu assisti o jogo. Opa. Faltou a preposição. É objeto indireto. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Faltou a aqui, a preposição a, para unir ao o artigo. Em não usando o a, eu tenho um erro de regência e esse vício é chamado de solecismo. Um erro de regência. O verbo assistir no sentido de ver e olhar exige a preposição a. Agora, colocação. Né? Não convidaram-me para a festa. Não convidaram-me. Opa! O me está após o verbo, eu chamo de ênclise. Mas o não é palavra atrativa. E o não palavra atrativa exige a presença do pronome antes do verbo. Em próclise, não me convidaram. Então nós temos 3 erros aí, o de colocação, não me convidaram, colocou depois do verbo, erro de colocação, não convidaram-me. Eu assisti ao jogo, se tirar o a, erro de regência. E havia muitos alunos. Se eu colocar no plural, haviam, erro de concordância. Concordância, regência e colocação. Quando um desses 3 erros é cometido pelo candidato, o erro é um vício de linguagem chamado solecismo. Os exemplos aqui, não é? Concordância, regência e colocação pronominal. Só retomando, o erro foi com a palavra, no emprego da palavra, escrita ou pronúncia, barbarismo. O erro é de sintaxe, solecismo. Solecismo. É preciso gravar, por isso a nossa aula garante a você, aqui no quadro, a visualização do nome do vício, para que nós consigamos gravar e na hora da prova, né, não tem como olhar o quadro do Café Concurso. Nem estará ao lado de vocês, só em pensamento, mas não fisicamente, o professor Fernando, nem em Café Concurso, ok? Só em pensamento para que vocês acertem as questões propostas pela banca, né, do concurso escolhido por vocês. Solecismo. Colisão. O que nós chamamos de colisão? O excesso no emprego das consoantes. Consoantes repetidas. Ó, sons consonantais, que são os fonemas, né? Sons consonantais repetidos. Isso é a colisão. Tem um exemplo clássico, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rei de Roma ruma a Romênia. Frases que são só boas para quem precisa melhorar a pronúncia do R aí. Fora isso, evite-se a repetição da mesma consoante. A não ser que seja na poesia, né? Voz veladas, veludosas vozes. Cruz e Souza, aí é diferente. Aí dá uma sonoridade que lembra até o violão tocando. Então, aquilo que é um vício de linguagem na prosa, no texto não poético, pode ser uma qualidade na poesia, né? Aí nós chamamos de aliteração, inclusive. Dá um outro nome para essa figura que o autor pode usar, como bem usou o nosso Cruz e Souza.
um dos melhores escritores brasileiros, aquele que se destacou no simbolismo no Brasil. Sons consonantais repetidos. O que se sabe sobre o sabre? Arma branca, né? O que se sabe sobre o sabre? Muito S, muito S. O hiato. O hiato como vício de linguagem, não o hiato lá da acentuação gráfica, da fonética, o hiato chamado vício de linguagem, são os sons consonantais, desculpem, já foi sons consonantais, o apagador que eu acabei de derrubar, vamos retomar aqui, sons vocálicos repetidos. Vocálicos, sons de vogais, por isso vocálicos, repetidos. A Ada ainda aguarda a audiência, muito A, né? A Ada ainda irá ao oculista, muito A, muita repetição. Quando eu tenho a repetição de muitas vogais, eu tenho o chamado hiato, né? Irá ao oculista. Mas, de novo, é vício num texto, numa dissertação, numa narração, num texto não poético. Na poesia, a nossa assonância chamada, né, passa a ser qualidade, né? Formas alvas, claras, cristalinas. A repetição do A abre a imagem, né, de claridade. Esse A repetido pelo poeta, pelo mesmo poeta, pelo Cruz e Souza, nos dá a versão aceitável do hiato, que eu vou chamar de assonância, né? O hiato é no texto não poético, e aí compromete, ok? Portanto, colisão e hiato, os dois, excesso, né? O excesso, o uso excessivo do som de consoante ou de som de vogal. Quinto item, o eco. O eco é aquela sílaba que eu repito e acabo fazendo uma rima num texto que não é poético, porque a rima, meu Deus do céu, é uma qualidade. Olha que saudades eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos vão trazer mais. O eco se constitui quando tens um texto não poético. Na poesia é rima, pura rima. Então o eco, se eu tenho, por exemplo, a frase Alfredo com medo ocultou-se no arvoredo. Alfredo, com medo, ocultou-se no arvoredo. Arvoredo. Temos 3 vezes edo. Deu eco. Alfredo, com medo, ocultou-se no arvoredo. Evite-se isso aqui. Se não é poesia, não cabe rima de jeito nenhum. Então, tira-se, altera-se parte da frase para evitar o nosso eco, né? O nosso eco, que é a rima num texto não poético, a rima na prosa. E aí nós temos o eco, nosso quinto vício de linguagem. Passemos agora aqui ao canto da tela, temos mais 4 vícios. Temos o estrangeirismo. Que vício é esse estrangeirismo? Eu tenho a palavra em língua portuguesa, tenho a palavra em português, mas eu opto por usar a palavra em inglês. Por exemplo, eu tenho centro de compras, centro comercial, e eu prefiro dizer shopping center. Olha lá, shopping center. Então usamos inglês e não usamos centro comercial. Quando nós fazemos isso, nós estamos cometendo um estrangeirismo. Deixamos a língua portuguesa de lado para usar o termo em outra língua. Bastante comum entre nós, né? A preferência por termos em inglês em detrimento da língua portuguesa. Por isso, vício de linguagem chamado estrangeirismo. Centro comercial ou centro de compras. Shopping center em inglês. Estrangeirismo. Senhores, pleonasmo. Vamos tratar aí do pleonasmo vicioso. Pleonasmo. Uma aguinha, convidados, dessa vez não é café. Permitam.
um vício de linguagem chamado pleonasmo vicioso. É aquela redundância grosseira, né? É subir para cima, descer para baixo, e aí nós temos uma hemorragia de sangue, mas hemo já é sangue, hemorragia de sangue, esse de sangue é desnecessário, e aí temos um pleonasmo vicioso, né? Brisa matinal da manhã, se já é matinal só pode ser da manhã. Monocultura exclusiva, se é exclusiva só pode ser mono, se é uma só é exclusiva, só pode ser mono. Então nós temos aí os nossos pleonasmos da vida, né? Essas hematúria na urina, se é úria já é urina, hematúria é a presença de sangue na urina. Então são expressões que muitas vezes são usadas e que são desnecessárias, né? E são repetitivas quanto à ideia, né? São redundantes antes de mais nada. Por isso constitui o nosso chamado pleonasmo vicioso, nosso sétimo pecado, ou seja, o sétimo vício de linguagem. Passemos para o oitavo, com uma observação do professor. É o vício mais frequente em concurso público, ambiguidade. O que é ambiguidade? Ambiguidade é o duplo sentido, também conhecido como anfibologia. Anfibologia, duplo sentido. Eu faço uma frase, alguém lê, entende de uma maneira, o outro também lê e entende de maneira diferente. E os dois estão corretos na sua interpretação. Se entendem de maneira diferente e ambos estão corretos, a frase foi mal formulada. Aí, uma ambiguidade. Eu já vou chamar a atenção que pleonasmo vicioso também cai, mas a ambiguidade de todas as figuras é a mais frequente nos concursos públicos. Então, a ambiguidade, por exemplo, a secretária impediu que o colega entrasse em sua sala. Pronome possessivo sua. A secretária impediu que o colega entrasse em sua sala. Eu tenho a menção de secretária e de colega. A secretária impediu que o colega entrasse em sua sala. Eu tenho sua sala. O sua sala pode ser a sala do colega, mas pode perfeitamente ser a sala da secretária. A frase não deixa clara se o impedimento foi de que o colega entrasse na própria sala ou se o impedimento foi que o colega entrasse na sala da secretária, pressupondo que tivéssemos duas salas. Portanto, a ambiguidade está aqui. Sua sala. Sala de quem? Dele ou dela? Né? Sala de quem? Frase ambígua. Não é boa frase. Por fim, a cacofonia. Cacós, desagradável, né? Cacofonia. Quando eu uso as palavras, posso dar a elas um outro sentido, né? Na verdade, ao fazer a frase, a junção de duas palavras na pronúncia pode dar um outro sentido. Desagradável, muitas vezes. Por exemplo, deixe-me já. Deixe-me já. Deixe-me, pronome oblíquo me. Né? E o advérbiozinho já. Deixe-me já aqui. Olha aqui, ó, a cacofonia apareceu. Né? Um outro exemplo. Aqui está a médica dela. Médica dela. Olha a cacofonia aí. Médica dela. Aqui é a cacofonia, ó. Criou uma outra palavra e até, às vezes, bastante chula, o termo, né? Chulo. E ainda temos, por exemplo, a probabilidade de ter alguém como o nome de Armando. Armando Pinto, o sobrenome. As duas conferem um sentido diferente a um nome próprio, um sobrenome tão digno, né, na família portuguesa e brasileira, que é a família Pinto. Mas, dependendo do primeiro nome, nós vamos criar algum exemplo de cacofonia. Por isso, cabe aí o cuidado todo especial com a adoção do nome para evitar a cacofonia. Os autores em suas obras usam cacofonias mais suaves, né, como o Domingos Pascoal Segala,
que diz: meu coração por ti gela, e cria a cacofonia tigela. Meu coração por ti gela. Mais suave, né? Do que o mijar, médica dela, Armando Pinto. A cacofonia também é conhecida como termo cacófato. Então tem outro nome aqui, cacófato. Cacófato. Pode aparecer no concurso e vocês não devem ser pegos de surpresa. Ambiguidade também é conhecida como anfibologia. Então há dois termos para a mesma coisa, né? Para o mesmo pleonasmo aqui, pode aparecer na prova a palavra vicioso, pleonasmo vicioso. Certo? São os vícios de linguagem. Um total de 9 vícios. Com certeza, ambiguidade mais frequente, pleonasmo algumas vezes e os outros podem aparecer eventualmente em prova. Tanto é assim que agora que nós acabamos o estudo dos vícios de linguagem, dos 9 tipos mais frequentes em concurso, nós vamos fazer alguns exercícios para mostrar, né, a ocorrência desses vícios em frases dadas por concursos públicos. Certo, meus amigos? Amigos do Café Concurso. Então vamos adiante. Vou deixar aí os vícios no quadro e nós vamos ver alguns exercícios. Eu sei que os senhores gostam dos exercícios, eles dão mais segurança no estudo de vocês, não é? Por favor, comentem então, qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe do Café Concurso. Vamos lá. Primeiro exercício. Na frase, duas vultuosas operações marcaram o setor do ensino privado este mês no país. Marcaram o setor do ensino privado este mês no país. O que se encontra nessa frase? Encontra-se onomatopeia. O que é onomatopeia? Reprodução dos sons da natureza. Um toque, toque, toque. Né? Um tic-tac, tic-tac. Onomatopeias. Reprodução dos sons produzidos na natureza, que o próprio homem produz na natureza. A B, a figura de linguagem chamada eufemismo. Próxima matéria, figuras de linguagem. Eufemismo é uma figura de linguagem que procura suavizar uma expressão desagradável. Né? Aqui eu usei o vou mijar há pouco. Né? Aí o aluno diz, eu quero tirar a água do joelho. E evitou usar o termo mijar, urinar, né? Vou tirar a água do joelho. É um eufemismo. C, silepse de gênero. É quando eu faço a concordância, por exemplo, do pronome de tratamento, Vossa Excelência, e quando eu uso adjetivo, eu não concordo com a palavra Vossa Excelência, mas com o sexo da pessoa com quem eu estou conversando. Se for um homem, eu digo, Vossa Excelência está ocupado? Mas se for uma mulher, Vossa Excelência está ocupada? Lembrando que os pronomes de tratamento são femininos. Vossa Excelência, Sua Excelência, Vossa Majestade, Sua Majestade. São femininos. Mas, diz o Manual de Redação da Presidência da República, que nós não vamos adotar o critério gramatical, mas sim a concordância ideológica, ou silepse, que é concordar com o sexo da autoridade. É um homem ocupado, é uma mulher ocupada, e não com a palavra. Não se dá concordância com a palavra, e a silepse é clara aí, quando eu uso o masculino. Vossa Excelência está ocupado? Claramente não concordou com Vossa Excelência, que é feminino. A palavra é feminina, né? A expressão é feminina. Isso é silepse. Polissemia, nós já vimos vários significados para alguma palavra. Também não é o caso. E caímos na alternativa E, o vício de linguagem denominado barbarismo. Duas vultuosas operações. Por que vício de linguagem denominado barbarismo, senhores? Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. Aqui está a questão ao lado aí no quadro. Vultuosas. O correto é vultosas. A palavra não foi usada corretamente, senhores. Vultosas, vultosas, ok? Vultosas. O que significa vultuoso, vultuosa? O que significa a palavra vultuoso? Inchado, entumecido. Disse da face
entumecida, inchada. O sujeito teve uma crise de alergia, ficou com o rosto todo inchado, vultuoso, com U. Agora, que faz vulto de tão grande que é, um desvio vultoso de dinheiro. Aí o correto é vultoso, aquilo que faz vulto, grande quantidade. Por isso, na frase o correto seria 2 vultosas operações e não vultuosas. O erro foi no emprego da palavra, por isso nós temos aí um exemplo claro de barbarismo. A alternativa E de Espanha. Mais um exercício. A frase, este tribunal recebeu a informação de que a empresa marca X estaria sendo vendida por volta das 21 horas de terça-feira. Apresenta o vício de linguagem denominado cacofonia. Não tem cacofonia aí, né? Som desagradável. Eco. Não temos rima no trecho dado. Pleonasmo vicioso. Também não. Não há nenhum caso de pleonasmo. Ambiguidade. Sim, há ambiguidade. Barbarismo também não. Então, dos vícios, cacofonia, eco, pleonasmo e barbarismo estão descartados. Né? Barbarismo que é o erro no emprego da palavra, né? Pleonasmo, a redundância. É ambiguidade por quê? Porque o que aconteceu por volta das 21 horas, pergunto eu. O que aconteceu por volta das 21 horas de terça-feira? O tribunal recebeu a informação ou a empresa X estaria sendo vendida neste horário? 21 horas de terça-feira. Então não fica claro pela frase o que aconteceu às 21 horas de terça-feira. O recebimento da informação pelo tribunal ou a venda da empresa marca X pelos proprietários. Ambiguidade, mas requer uma leitura muito atenta para que se perceba a ambiguidade presente aí, nesses 21 horas de terça-feira. Por isso, a questão de número 11, alternativa D de dado. 12, mais uma questão. Dê uma olhadinha aqui ao lado. Aponte a alternativa que não apresenta solecismo, mas afinal, o que é solecismo? É o vício de linguagem que eu cometo um erro de concordância verbal ou nominal, regência verbal ou nominal, ou ainda colocação pronominal. Não apresenta erro. Então nós temos, não apresenta solecismo, dos 5 casos, 4 constituem solecismo. A alternativa A. Às vezes queremos ter tudo sem pensar que podemos se arrepender depois. O uso do pronome. Podemos nos arrepender. O emprego do pronome. Às vezes queremos ter tudo sem pensar que podemos nos arrepender depois. Aí é emprego de pronome, não é? Errado. B de bola. Ela pediu para mim não deixar meu paletó na cadeira. Novamente, emprego do pronome. Pediu para mim não deixar. Pediu para que eu não deixe. Pediu para que eu não deixe. Para eu não deixar. Mim não é sujeito de nada. Mim não conjuga verbo, então mim não deixa nada. Quem deixa sou eu. Errada. A C. Acabamos jantando no restaurante do Lauro, onde fomos muito bem atendidos. Perfeita, correta. Onde, porque o restaurante é um lugar, fomos muito bem atendidos, concordância perfeita. Acabamos nós jantando no restaurante do Lauro. Alternativa C correta. Qual o erro da D? Eu lhe abracei quando lhe vi. Eu o abracei muito quando o vi na rodoviária. São objetos diretos, abraçar alguém e ver alguém. Portanto, o pronome que representa o objeto direto é o o aí. Ou o a, se for caso de mulher, mas nunca o lhe, que faz o papel de objeto indireto. Erro no emprego do pronome. Aliás, essas questões todas trazem erro no emprego do pronome. Por que fosses dizer que a gente não vamos sair? Em primeiro lugar, é foste. Então o verbo foi mal empregado aí na sua concordância. A gente não vamos sair. Nós não vamos sair. O agente é singular, no uso mais coloquial, e singular. Nós não vamos sair, o verbo concorda com nós. Ou a gente não vai sair numa linguagem mais coloquial. Mas a gente não vamos, o erro de concordância é claro, gritante aí. Por isso, necessariamente, a alternativa C, a correta. Mais uma questão, de número 13, assinale, viram que das questões anteriores, principalmente pronome, não é?
mas também verbo, né? Concordância. Questão seguinte, assinale a alternativa em que todas as proposições apresentam ambiguidade. O Avaí venceu o Figueirense jogando em casa. O Avaí venceu o Figueirense jogando em casa. Quem estava jogando em casa? A casa do Figueirense ou a casa do Avaí? O campo, o estádio do Figueirense ou o estádio do Avaí? O jogando em casa não me deixa claro que casa é essa, se é do último time mencionado, que é o Figueirense, ou do anterior, do Avaí. Ambiguidade. Segunda, o pai viu o incêndio do prédio. Novamente, ambiguidade. Do prédio em que estava, o pai viu um incêndio longe, fora do prédio, ou o incêndio era do próprio prédio que o pai se encontrava, né? Ele viu o incêndio do prédio. De longe, viu um prédio pegando fogo, ou é o prédio que ele se encontrava, que ele estava? Por isso, ambígua a 2. No momento, meu sentimento é desolação. Aí temos um eco, né? Momento, sentimento é de desolação, mas não há nenhuma ambiguidade. Na 4, vi uma foto sua no aeroporto. Eu estava no aeroporto e vi uma foto sua lá no aeroporto? Ou estava aqui, na sede do Café Concursos, e encontrei sobre uma mesa uma foto sua ao lado de um avião, no aeroporto aqui da cidade, da capital. Então, esse no aeroporto é que nos dá ambiguidade. A foto sua, né, foi lá, estava lá no aeroporto, ou estava aqui no Café Concurso, só que você tirou a foto quando estava no aeroporto. Ambígua também. E vi com meus próprios olhos a terrível cena do acidente aéreo. Aí tem o nosso pleonasmo. Vi com os meus próprios olhos. Por isso, 1, 2 e 4, o que nos leva à alternativa D de dado. 1, 2 e 4. Queridos, são apenas alguns exemplos, em forma de exercícios, do que pode aparecer de vício de linguagem. O que mais se destacou aí é principalmente a ambiguidade, né? Mas o solecismo também, já que o solecismo mexe com erros frequentes de emprego de pronome, de concordância, de regência, ok? Exercícios são sempre importantes, nos dão segurança. Mas mais segurança ainda é continuar assistindo às aulas do Café Concurso. Aguardamos a presença de vocês no próximo conteúdo. Até lá!